Boa noite, pessoal. São 8h05. Vamos lá para mais uma aula nossa da residência médica em medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Cede Castro. Lembrando a todos aí que as nossas aulas ficam gravadas e ficam em nuvem lá no YouTube, no link que chama Quartas Intensivas. Amanhã, provavelmente, essa aula vai estar disponível para assistirmos novamente quantas vezes quiserem. Hoje a aula vai ser ministrada pelo nosso professor e preceptor Bruno Rezende. Vai falar sobre pneumonia comunitária. Peço a todos que deixem os áudios fechados e as câmeras abertas. Dúvidas podem ser lançadas aí no chat. E, ao final, a gente abre para perguntas aí e uma resenhazinha para trocar experiência. Bruninho, mais uma vez, obrigado pela sua dedicação e atenção aí com os nossos residentes. A palavra é sua, meu amigo. Boa aula para nós. Beleza. Boa noite para todo mundo aí. Vamos lá, então. A gente vai falar hoje, então, de pneumonia adquirida na comunidade, tá? Primeiro, começando aí pelo conceito básico, né? A pneumonia é uma infecção que vai se instalar nos pulmões, né? Que pode acometer tanto as regiões dos alvéolos pulmonares, onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios, né? Ou então no próprio interstício pulmonar aí, né? Os agentes etiológicos geralmente vão ser bactérias, vírus ou fungos, né? Que vão aí colonizar, né? O espaço alveolar, né? E aí, os sintomas, quando eles iniciam, logicamente, antes da internação, a gente vai falar da pneumonia comunitária, ou até mesmo se começa dentro das primeiras 48 horas de uma internação também, a gente pensa como uma pneumonia comunitária mesmo. Em relação à patogenia, né? Geralmente a gente vai ter aí a colonização, né, da orofaringe num primeiro momento, né? E aí, através de microaspiração, né, vai acabar tendo a colonização das vias aéreas inferiores, né? Antigamente se pensava, né, que o alvéolo era um lugar totalmente asséptico, né, que não tinha nenhum tipo de bactéria. Hoje a gente sabe que a gente tem aí uma flora alveolar que é dentro do normal, né? Então, quando você tem a colonização por um germe que não é da flora alveolar normal, ou quando você tem um desequilíbrio aí entre a virulência e o sistema imune e esses germes que são externos ou da nossa flora alveolar, eles acabam por sofrer multiplicação aí descontrolada e aí desencadear um processo inflamatório inicialmente local aí, né? Esse processo inflamatório local, você vai ter um aumento da permeabilidade da membrana respiratória, né? E com isso aí a extravasamento de um conteúdo rico em proteína, né? Além de células inflamatórias, né? Que é o que vai causar o preenchimento alveolar aí, né? E, logicamente, dificultar a hematose, né? As trocas gasosas, né? Então, sempre que tiver esse desequilíbrio entre a virulência e o sistema imune, né, você vai ter a ocorrência aí dessa atividade inflamatória pulmonar, né, e com isso a pneumonia aí, tá? Logicamente, essa resposta inflamatória, às vezes ela não vai ficar contida só no pulmão, né, e vai causar um transtorno inflamatório sistêmico aí, podendo desencadear, logicamente, sepse aí e choque séptico, né? Logicamente, a gente vê, né, no nosso dia a dia, trabalhando na terapia intensiva, que isso é extremamente comum, né? Foi algo que aterrorizou os nossos últimos 2 anos, né? Com a pandemia, né? Mas isso já fazia parte aí do nosso dia a dia e
e tem um impacto grande aí para a sociedade. Os fatores de risco, então, vão ser idade maior, 65 anos, logicamente os pacientes com comorbidades, né? Cada vez mais se reconhece a infecção viral das vias respiratórias como um desencadeador da pneumonia, né, bacteriana, né? Pacientes que, por essas comorbidades, às vezes podem ter uma proteção de via aérea precária, né? E também desencadear todo esse processo de colonização de via aérea superior e inferior, né? E o abuso de álcool e tabaco aí como fatores preponderantes também aí como fator de risco, tá? Em relação aos agentes que causam aí a pneumonia, né? Geralmente a gente divide aí entre os agentes típicos, atípicos, né? Quando a gente pensa nas bactérias, né? E os vírus respiratórios, né? Os agentes típicos, né? São pneumococo, hemófilos, moraxella, Staphylococcus aureus, streptococo, BGNs entéricos e os anaeróbios, né? Os agentes atípicos, eles são ditos atípicos por conta dessa resistência intrínseca a beta-lactâmicos, né? Com uma inabilidade de visualização pelo GRAM e por técnicas de culturas tradicionais mesmo, né? Então, a pneumonia não é atípica, né? A pneumonia atípica é uma pneumonia típica causada por esses agentes atípicos, né? E aí a gente tem a legionela, micoplasma, clamídia, coxiela, né? E os vírus respiratórios, né? Influenza A e B, SARS-CoV-2, outros coronavírus, rinovírus, parainfluenza, adenovírus, o vírus sincicial respiratório e metapneumovírus aí, né? A gente não tem um conhecimento muito claro, né, de quais são a real importância, né, de cada agente infeccioso aí, né, agente em especial no âmbito do SUS, né, a gente pesquisa muito pouco, né, agente infeccioso, né? Então, a gente não conhece, de fato, a real importância de cada um, né? Mas sabemos que o pneumococo, apesar de estar reduzindo na frequência, ele ainda é o agente mais comum aí na pneumonia bacteriana, né? Então, uma coisa importante do pneumococo, né, você conhecer o perfil de resistência regional, né, isso é a justificativa da gente ver tanta diferença, né, do modo como se conduz o tratamento para a pneumonia bacteriana lá nos Estados Unidos e aqui, né, quando você vai ler os guidelines de lá, você vê que é diferente, né, do que a gente faz aqui, exatamente por conta desse perfil de resistência regional mesmo, né? Então, isso é algo que tem que ser sempre observado, né? Em relação ao Staphylococcus aureus, né? Tem uma clara correlação, né, com os períodos de surto, né, de influenza, né? Toda vez que a gente tem esses surtos por influenza, a gente vai ter um aumento da frequência de pneumonia pelos Staphylococcus aureus mesmo, né? Geralmente o Staphylococcus aureus está mais correlacionado, né, com a presença de empiema, né, com o desenvolvimento de pneumonia cavitária e necrotizante, né? E uma coisa muito interessante, né, que eu já me deparei na minha prática clínica umas 2 vezes, é a presença de pneumatoceles, né? Geralmente essas pneumatoceles, elas podem se romper e o paciente desenvolver um pneumotórax espontâneo, né? Então, se você tem a desconfiança de uma pneumonia pelo Staphylococcus aureus, né, e o paciente ele tem uma piora hemodinâmica muito rápida, né, é sempre importante você pensar na possibilidade de pneumotórax justificando essa piora clínica aí, né? A pseudomonas, né, em especial nos pacientes que têm a doença pulmonar
com a estrutura pulmonar deturpada, né? Os DPO-cíticos já em fase avançada, os pacientes que têm bronquiectasias, os pacientes com sequelas de tuberculose, né? É importante você pensar na possibilidade aí da frequência da pseudomonas, né, nessa população aí, em especial, né? Em relação aos agentes virais, né, é muito frequente você ter uma co-infecção, né, por um agente viral e um agente bacteriano, né, de forma simultânea, né? Então, os painéis virais, quando a gente faz a pesquisa, né, o fato de você achar um vírus específico, né, causando essa pneumonia, não exclui a possibilidade de você estar se deparando ali com uma pneumonia bacteriana em concomitância, né? A ideia da microbiota alveolar, né, que a gente já comentou, né, de que o alvéolo não é um local mais asséptico, né, considerado como asséptico, tem a flora alveolar habitual, né, e, como eu já comentei também, a gente detecta muito pouco ainda qual que é o patógeno aí responsável pelo desenvolvimento da pneumonia. Em relação à apresentação clínica, né? A gente vai ter os sinais e sintomas pulmonares, né? Que vão ser dispneia, principalmente, né? Tosse, com ou sem expectoração, a dor torácica pleurítica, taquipneia, esforço respiratório, ruídos respiratórios adventícios, aumento do frêmito pulmonar, maciçeza percussão, hipoxemia. Né? Os sinais e sintomas sistêmicos, né? Febre, calafrios, fadiga, anorexia, hiporexia, taquicardia, leucocitose, aumento de marcadores inflamatórios sistêmicos, e aí, nas formas mais graves, sepse, choque séptico, né? E o diagnóstico, então, ele vai ser dado aí pela presença de uma síndrome infecciosa, né? Que se associa a sintomas pulmonares com a presença de uma imagem de preenchimento alveolar. Essa tríade dá o diagnóstico para a gente da pneumonia, né? Outra maneira da gente enxergar a tríade eu tenho que ter uma anamnese consistente, né? Um exame físico que fale a favor de alterações que sugiram preenchimento alveolar, mais a imagem do preenchimento alveolar, né? A imagem do preenchimento alveolar, ela não é obrigatória, em especial na rotina em atenção básica, né, e extra-hospitalar. Você pode dar o diagnóstico da pneumonia só com a anamnese e o exame físico, né? Então, para fazer o diagnóstico da imagem de preenchimento alveolar, a gente vai exatamente pesquisar as consolidações, os infiltrados intersticiais e outros sinais aí, derrame pleural. Vou fechar o áudio que está aberto. Ok. Enfim, então a gente tem a possibilidade aí do uso da radiografia, ultrassonografia e tomografia. A gente vai comentar um pouquinho aí de cada um, né? A radiografia de tórax, como eu disse, ela é dispensável na atenção básica. Você pode fazer um diagnóstico consistente só pela anamnese e pelo exame físico, né? Mas isso, logicamente, depende da capacidade aí de cada médico, né? Então, apenas 40% dos médicos teriam essa capacidade para um diagnóstico dessa forma, dispensando a radiografia de tórax, né? Logicamente, se você não faz a radiografia de tórax, você vai perder a sensibilidade para, por exemplo, detectar a presença de algum fator desencadeador, por exemplo, algum tumor que foi o causador de uma obstrução que gerou uma pneumonia pós-obstrutiva, né? Então, é importante ter essa ideia que se você não tem o raio-x, né, de maneira inicial, você tem que pensar nisso no segundo momento, né? Isso não é muito a nossa praia no CTI, não, mas é interessante a gente pensar nisso.
logicamente, a radiografia de tórax ela é essencial no manejo intra-hospitalar aí, né? Não quer dizer que tem que fazer a radiografia de tórax diária, né? Mas ela vai ser essencial para a gente pesquisar exatamente essa evolução radiológica de melhora ou piora, pesquisar, juntar a percepção de uma piora junto com alguma mudança radiológica que nos chame a atenção para a ocorrência de alguma complicação que está justificando a não melhora do paciente aí, né? Então, dentro do manejo hospitalar, ela é essencial aí no segmento. A ultrassonografia de tórax, né, que tem uma sensibilidade, né, maior que o raio-x para o diagnóstico de consolidação, né, e na mão de médicos treinados, além de ser muito sensível, ela é muito específica, né. Além do diagnóstico, é uma ferramenta muito importante para você fazer o segmento do paciente, pesquisa de complicação também, ocorrência de derrame pleural, é importante no manejo aí também, né? Basicamente, o que a gente vê no ultrassom de tórax, né? Isso aqui é um ultrassom de tórax normal, né? As ondas de ultrassom, né, elas não têm a capacidade de passar além da linha pleural, né, então ela fica meio que presa aqui no tecido subcutâneo, indo e voltando, né. Logicamente, o ultrassom não tem a capacidade de distinguir isso, e a imagem que ele faz são esse padrão A, né, que são as linhas A equidistantes, né, que são equivalentes a essa distância aqui do probe até a linha pleural, de maneira sequencial aí, né? Então, com a imagem do preenchimento alveolar, o ultrassom ele passa a ser capaz de descer no parênquima, né? E a gente consegue ver exatamente essa hepatização, né, do tecido pulmonar, né? E com os broncogramas de ar, que no caso da consolidação são broncogramas de ar dinâmicos, tá? O Blue Protocol, que é feito aí para o diagnóstico da insuficiência respiratória, né, usando o ultrassom, o que a gente vai ver exatamente a presença ou a ausência do lung slide, né, com um padrão que pode ser AB. O que é isso? De um pulmão foi o padrão A, do outro pulmão, padrão B. Ou esse padrão C, que é exatamente essa imagem que a gente está vendo aqui na figura A. Né? Então, uma ferramenta muito interessante para o diagnóstico e manejo da pneumonia. Tá? A tomografia de tórax, logicamente, a gente não vai lançar a mão para todos os pacientes, né? Ela é particularmente útil aí nos casos em que a acurácia, seja do raio-x, seja do ultrassom de tórax, vai ser mais baixa, né? Então, aí para pacientes obesos, pacientes imunossuprimidos, indivíduos que já tinham alterações radiológicas prévias, né? A gente viveu isso muito no COVID, suspeita de infecções fúngicas e, em especial, aí para diagnóstico diferencial, né? Pesquisa de outras causas pesquisa de outras causas aí para insuficiência respiratória, né? Embolia pulmonar, neoplasia, a coassociação aí com a tuberculose pulmonar, né? E, logicamente, ela é muito útil, né? No paciente que acabou falhando em melhorar, né? E que, por conta dessa falha em melhorar, você precisa de fazer uma pesquisa para compreender se essa falha em melhorar é por falência microbiológica, né, uma não cobertura antimicrobiana, ou não, se é pela presença de complicação, né, pela presença de um foco mantido, né, seja um empiema, uma pneumonia necrotizante, abscesso pulmonar, que vai demandar ou um tratamento cirúrgico, né, ou antibiótico aí por um tempo
maior, né? Isso é uma causa muito frequente de condução inadequada nos casos de pneumonia bacteriana, né? Geralmente o paciente fala em melhorar, a gente acaba ali, às vezes, trocando o catéter, ampliando o espectro de antimicrobiano, e não tem esse pensamento aí de fato, se de fato a gente não está lidando com alguma complicação, que a gente vai ter que fazer um diagnóstico para dar um tratamento aí mais efetivo. Em relação à estratificação da gravidade, né? O julgamento clínico, ele é essencial, né? Mas só quando a gente fala em julgamento clínico, a gente pode pecar aí, logicamente, pela subjetividade, né? Então, para tentar reduzir essa subjetividade, a gente pode lançar a mão dos scores, né? Aí tem o PSI, que é o índice de gravidade de pneumonia, ele é mais completo e seguro, mas ele é de uma execução mais difícil, exatamente pela quantidade de itens que ele cobra aí para a sua realização, né? O CURB 65, o CRB 65, né? Esse CRB 65 ele não tem a ureia, é interessante para atenção básica, e em especial para a gente que lida com os casos mais graves de pneumonia adquirida na comunidade, aí o Smart Copy ou esse score da ATS, da IDSA de 2007, que a gente vai falar aí para frente. Esse daqui é o PSI, né? Então, você vê que a gente vai falar exatamente dos fatores de risco, né? Das comorbidades, né? O fator de risco para o desenvolvimento da pneumonia, mas também para a ocorrência de formas graves aí, né? Os sinais clínicos que vão falar para uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, né? Então, pesquisado aí seja por sinais e sintomas do exame físico, como os radiológicos e laboratoriais também, né? Então, você, no final de contas, lá, chega numa pontuação total, né? E essa pontuação ela é dividida em classes aí de 1 a 5, né? É muito interessante o uso do PSI para você definir quem é o paciente que vai ser tratado fora do hospital, né? Então, o paciente que tem um PSI de 1 e 2 e que não tem outros fatores complicadores sociais ou cognitivos, ele pode ser tratado no ambulatório, né? A partir da classe 3, aí, geralmente, você vai precisar do tratamento hospitalar, né? E, logicamente, quanto mais alterado, né? Quanto mais comorbidade, quanto mais alterações do exame físico, radiológico, laboratorial, maior vai ser a gravidade, maior vai ser a mortalidade. Então, tem sim aí uma correlação com a mortalidade de acordo com a progressão aí do índice. Aqui é o CURB, né? Você vê que ele é muito mais simples, né, de ser conduzido, né? O que a gente tem de fator laboratorial aí seria somente a ureia, né? Então, dando um ponto para cada um aqui, se tem 0 a 1 pontos no total, são pacientes que ele têm uma menor gravidade e que também podem ser conduzidos fora do hospital, né? E mais pontos, 2 ou 3 a 5, aí são pacientes que também, logicamente, aumentam em mortalidade, logicamente, aí a condução intra-hospitalar, né? Então, em relação aos cuidados ambulatoriais, se o CUB é 0 ou 1, o PSI classe 1 ou 2, se você não tem complicações, você tem um contexto social e familiar adequado que possibilite uma reavaliação precoce em caso de piora, você pode fazer esse tratamento ambulatorial. Em relação aos cuidados hospitalares, se você tem sinais clínicos de gravidade, então, ou seja, se o paciente pontua muito
nesses scores. Você tem questões sociofamiliares associadas, ou você tem alguma incapacidade em gestão de antibiótico, você vai fazer esse cuidado hospitalar, né? E em que lugar do hospital que você vai conduzir, né? Quem são os pacientes que têm que ser conduzidos na terapia intensiva? Fatores inequívocos, né? Se o paciente precisa de ventilação mecânica, ou se ele precisa de suporte hemodinâmico, logicamente, ele tem que ser conduzido aí dentro do CTI, né? E critérios menores aí, né? Estado confusional agudo, hipotensão responsiva a fluido, hipotermia, uma frequência respiratória maior que 30, um índice de oxigenação menor que 250, né? Ou seja, uma tendência a SARA, uma ureia maior que 20, leucopenia, plaquetopenia, infiltrado multilobar, né? Se você tem 3 desses critérios, também o ideal é que você conduza o paciente aí dentro da terapia intensiva, né? A ideia de se fazer essa estratificação em especial dentro dos critérios menores, né? É você colocar esse paciente o mais breve possível dentro da terapia intensiva, né? Que você fazendo isso, você estaria correlacionando com um resultado melhor aí para esses pacientes, né? Então, a ideia desses scores são isso: tratar o paciente no lugar correto, né? Da forma mais precoce possível para obter o melhor resultado possível aí também na condução do doente. Outros scores que são interessantes para nós dentro do CTI, né? O SCAP também, basicamente, essa pesquisa, né, por sinais de gravidade, né? Quanto maior a pontuação, maior a gravidade, maior o risco de precisar de ventilação mecânica e necessidade de uso de droga vasoativa. E o Smart Copy, que também tem essa mesma ideia aí de tentar triar o paciente que tem maior risco de necessidade de ventilação mecânica. Em relação à avaliação laboratorial, o que você vai fazer, basicamente, é a hemocultura, CRAM e cultura de escarro. Geralmente, o rendimento da hemocultura não é bom. É raro a gente conseguir uma hemocultura positiva, né? Mesmo você fazendo da melhor maneira possível, né? Quer dizer, então, que você não vai fazer da melhor maneira possível, né? Que, infelizmente, a gente vê, né? Um atraso na coleta da hemocultura, coleta após a oferta do antibiótico. Não, o ideal é que você tente usar desse artifício da melhor maneira possível aí, né? A grã-cultura de escarro, né? Que você pode fazer um escarro espontâneo, né? Do paciente mesmo fora da ventilação mecânica, né? Você pode conseguir uma identificação do agente etiológico dessa maneira, se o paciente está capaz de fazer um escarro efetivo, né? Ou do aspirado traqueal aí na ventilação mecânica, né? E as pesquisas de antígeno urinário, né? Para pneumococo e para legionela, né? Para a gente agora também, né? O PCR para o novo coronavírus, painel viral, a pesquisa de tuberculoses e micobacterioses atípicas no paciente que tenha achados radiológicos sugestivos ou que tenha uma epidemiologia que é positiva para tuberculose. É sempre importante a gente lembrar, e muito frequente na nossa rotina aí, a gente se deparar com pacientes que vêm com um diagnóstico de pneumonia e, na realidade, está com uma pneumonia bacteriana associada a uma pneumonia tuberculosa, ou simplesmente uma pneumonia tuberculosa aí, francamente ativa, né? E é essencial essa pesquisa etiológica, em especial no doente com infiltrado pulmonar que está imunossuprimido, né? Esse grupo de pacientes talvez seja o paciente que a gente tenha que ser mais agressivo na pesquisa etiológica. Talvez nesse grupo de doentes é o doente que a gente vai ter que lançar a mão aí de um lavado broncoalveolar para ter o melhor rendimento possível aí e para conseguir um tratamento efetivo
identificando aí um agente etiológico na condução. Essencial também a gente sempre pensar numa situação de falha de melhora ao longo da evolução, não só se está tendo alguma complicação, mas também nos diagnósticos diferenciais, né? Edema pulmonar, embolia pulmonar, hemorragia pulmonar, atelectasias, pneumonite química e aspiração, pneumotoxicidade, câncer de pulmão, né? Se você tem essa suspeita, fazer o segmento radiológico é essencial depois da resolução do quadro pulmonar, doença de colágeno, vasculite, bronquiectasias infectadas, doença pulmonar intersticial aí. Em relação ao uso da procalcitonina, né? A procalcitonina é um marcador inflamatório, né? Que ele se altera em especial aí com infecção bacteriana, né? E, geralmente, quanto maior a atividade inflamatória, maior o valor da procalcitonina, né? Isso está correlacionado, inclusive, com a mortalidade. Talvez seja interessante aí o uso da procalcitonina, né? Num contexto em que você tenha, por exemplo, a gente viveu muito isso também, né? Uma pneumonia que ali foi francamente sugestiva de infecção pelo coronavírus, né? Se a gente não tivesse nenhum outro sinal infeccioso e somasse a isso, infeccioso bacteriano, né? E somasse a isso uma procalcitonina baixa, né? A gente teria uma capacidade, né, de retirar o antibiótico maior, né? E também ela é usada como acessoriamente ao julgamento clínico, né? Para descalonar antibiótico, talvez com isso fazendo uso aí de esquemas de antimicrobiano por um período mais curto aí, poupando o antimicrobiano também, né, com descalonamento mais precoce. Né? Então, aqui esse slide ele vai falar exatamente disso, né, do uso da procalcitonina em queda para descontinuar antibiótico, para quando você tem uma pneumonia sugestiva viral, né, e o procalcitonina está lá menor que 0,25, de descontinuar antibiótico também, né, e também usando, né, a procalcitonina para que, se você não tem uma queda, isso também pode ser sugestivo de alguma complicação em vigência, né, então, chamando a sua atenção para a necessidade de avaliação de alguma complicação ou falência microbiológica. Né? Aqui, basicamente, é um fragmento do texto da recomendação de tratamento de manejo da comunitária do Jornal Brasileiro de Pneumologia, que fala muito disso que eu falei aí nos últimos slides. E, enfim, em relação ao tratamento, a escolha do antibiótico, ela tem que levar em consideração aí, né, qual que é o patógeno mais provável, né, no local de aquisição da doença, os fatores de riscos individuais, a presença de doenças associadas, fatores epidemiológicos, como viagens recentes, alergias e relação custo-eficácia, né, em relação ao tratamento ambulatorial, né, quando a gente olha as bibliografias norte-americanas, né, mesmo ambulatorial, eles falam do uso da amoxicilina em concomitância ao macrolídeo ou a doxiciclina, né, para cobertura aí dos agentes atípicos, né, e essa recomendação ela difere um pouco do que a gente faz aqui, difere um pouco do que o jornal, do que a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia recomenda, né? Falando talvez do uso da amoxicilina de maneira isolada nesse paciente que está sendo proposto aí
o tratamento ambulatorial, né? No paciente que você vai tratar de maneira ambulatorial e que você tem aí um risco de BGN entérico, talvez o uso da amoxicilina clavulanato no lugar da amoxicilina, né? E isso em especial se o paciente tem aí múltiplas comorbidades, se é um paciente já idoso, se ele é tabagista aí, ou que tem um consumo patológico aí de álcool, né? Ou, no lugar disso tudo, a quinolona respiratória, né? Em especial, se o paciente tem um risco aí de pseudomonas por uma doença pulmonar estrutural, tá? O tratamento hospitalar, né? Ele vai ter que considerar aí o Staphylo aureus também, né? Os BGNs entéricos, agentes típicos e atípicos, né? Se o paciente não tem nenhum outro fator de risco, então a cefalosporina de terceira geração, né? A boa e velha ceftriaxona, né? Associada ao macrolítio, né? Ou então, no lugar dos dois, a quinolona respiratória, né? A quinolona respiratória ela é desencorajada em relação ao uso, né? Seja por a gente talvez expor, né, a sociedade a uma droga que ela é de reserva, né, para tratamento de tuberculose, assim como a exposição, né, e indução de resistência para o pneumococo também, né? Então, de preferência usar a cefalosporina em associação ao macrolídeo mesmo, tá? Se o paciente ele tem risco de pseudomonas, né? Mais uma vez, doença pulmonar estrutural, se já tem uma colonização sabida, ou teve alguma internação recente nos últimos 3 meses com uso antimicrobiano, né? Aí é essencial fazer a cobertura com uma droga antipseudomonas aí associada ao macrolídeo, né? Ou então a quinolona respiratória, né? E algumas vezes também em momentos de aumento de associação com o H1N1, o uso do oseltamivir, né? O uso do oseltamivir, ele acaba não causando aí uma melhora na evolução da pneumonia pelo H1N1, né? O que a gente vê é que a única coisa que acontece mesmo é um clareamento mais rápido das partículas virais aí, né? E sem talvez um impacto importante aí em mortalidade, mas as sociedades acabam recomendando o uso quando a gente tem essa suspeita. Em relação ao tempo, né, de tratamento, né, a tendência é fazer tratamentos curtos, né, tem se falado já até de 5 dias de tratamento, né, mas em especial no tratamento ambulatorial, tá? Quando o paciente está mais grave, aí 7 a 10 dias, né, com o prolongamento do tratamento, aí de acordo com julgamento clínico, né? Sempre, se você está prolongando um tratamento, pensar na possibilidade de complicação, é essencial você pensar nesse sentido. Né? Em relação à corticoterapia, né? Na rotina ambulatorial, você não usa de rotina, né? Para os pacientes que estão dentro do hospital, né? Ou seja, que estão com uma tendência de ter uma resposta inflamatória mais importante. A gente vai, talvez, pensar no corticoide de maneira mais clara, em especial no paciente que vem para dentro do CTI, né? Que está desenvolvendo choque séptico, aí já é uma indicação mais clara, né? Mas parece ter uma tendência de melhor resposta nesses pacientes aí, que tem uma resposta inflamatória mais desproporcional mesmo, tá? Em relação às complicações que a gente pode ter, né? Primeiro, né, infecções correlacionadas aos cuidados de saúde, né? Ou seja, coisas que a gente faz que pode ter culpa pode ter a nossa mão, não? Então, é essencial a gente
aplicar os bundles de PAV de maneira bem lúcida e maneira insistente mesmo no nosso dia a dia, né? Tentar usar o mínimo possível de ventilação mecânica, né? A gente já vem falando nisso aí, inclusive na aula anterior aí, né? De sedação, né? A sepsis de catéter, né? Então, ter o cuidado de retirar o catéter, né? Seja o catéter venoso ou a sonda vesical de demora, sempre que possível, né? E o uso racional de antibiótico aí, evitando aí a colite pseudomembranosa, né? Às vezes, o paciente ele vai ter uma resposta lenta à antibiótico terapia mesmo, independente da vigência de complicações, né? Então, às vezes, o paciente ele vai precisar não só dos 7 dias, né? Vai ter que usar o antibiótico por mais tempo, né? E a pesquisa de complicações pulmonares aí, né? Um abscesso pulmonar, derrame pleural complicado, empiema, né? O pneumotórax, né, eu já comentei um pouquinho lá no início, né, não só com o Staphylococcus aureus, né, o pneumociste também pode dar esse tipo de manifestação, né, com pneumotórax espontâneo, né, então, está atento a essa possibilidade, né, obstruções brônquicas, né, em especial na pneumonia pós-obstrutiva por alguma neoplasia, né, e a pensar sempre em infecções aí de curso indolente, em especial tuberculose, né, em especial se o paciente tem aí algum fator de risco, né, e sempre retomar aí também o diagnóstico inicial, aí, né, pensar nos outros diagnósticos diferenciais também na vigência de uma não resposta aí ao tratamento, tá? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Já a aula foi mais tranquila, tá? É isso. Bruno, parabéns aí, ótima aula. Tema super relevante para o nosso dia a dia no CTI, né? A gente recebe aí, basicamente, é isso aí, a pneumonia, sepsia urinária, né? No nosso caso, muita cirrose hepática, né? AVC, infarto. Então, é tema básico que o intensivista tem que estar dominando aí na ponta da língua, principalmente nos residentes, né? A gente vai abrir para perguntas aí, se alguém quiser fazer alguma colocação, tá? O Bruno está à disposição aí para responder. E o Juarez. Em relação ao corpo, geralmente, que traz, sei lá, da confusão mental, que o paciente mal com 65 anos, é muito comum nós termos pacientes idosos que já são confusos. Nesse caso aí, eu vou considerar como esse paciente talvez já tenha uma demência, já tenha uma confusão basal, eu não sei se é basal. Pois um pouco de julgamento clínico também, né? Lógico que se um paciente já tem um processo demencial, né? Ele já é um paciente que é frágil, né? E que tem um risco de ter complicações associadas à evolução aí, né? Os pacientes que ele tem mais de 65 anos, às vezes, deu ruim, agora só está puxando ar. Paciente que já tem aí mais de 65 anos, né, você vai considerar, às vezes, o CURB de 1, né, e você vai juntar isso ao julgamento clínico mesmo, né, se o paciente está dentro do basal dele e você tem um suporte sociofamiliar que garanta que ele vá tomar aí o antibiótico, que ele vai ter o acesso ao serviço de saúde com segurança, você pode tentar, sim, o tratamento aí ambulatorial, né? Então, você vai somar a aplicação desses scores que medem a gravidade, logicamente, ao julgamento clínico aí, tá? Te respondi, velho?
Obrigado. Valeu. Alguém mais quer perguntar alguma Tem uma pergunta no chat aí, eu acho que Pergunta tá a Natália. respeito de procalcitonina, o tempo que ela pode ser realizada após o diagnóstico inicial e... Deixa eu só acabar de ler a pergunta aqui. Estou meio perdido aqui para achar esse chat, espera aí. A procalcitonina pode ser levada em consideração para a retirada de ATB se realizada até quanto tempo após o diagnóstico de pneumonia? Não, geralmente você faz ela a cada 48 horas, né? E aí você vai ver exatamente isso. Você tem uma queda do pico da procalcitonina, somando a isso o julgamento clínico, às vezes você vai poder fazer o ciclo mais curto de antibiótico, né? Vai te dar uma segurança a mais para a retirada do antibiótico, né? E a gente acaba não tendo muito acesso a isso na rotina, né? Particularmente, nunca usei, né? No serviço de saúde que eu trabalho, não tem a disponibilidade, sabe? Você tem esse costume lá no Mater Dei, ou Jura? A procalcitonina, geralmente, eles pedem na admissão do paciente, né? E aí, quando ela está abaixo do valor de referência, tendo, logicamente, um comemorativo clínico favorável, às vezes eles suspendem, considerando no contexto do Covid, que a gente estava tendo muita pneumonia viral, e às vezes o paciente, no primeiro momento, só tinha manifestação da doença viral, né? Mas eu, por exemplo, eu internei com 14 dias com Covid, minha primeira procalcitonina foi negativa, estava em D3 de moxifloxacina, mas eu mantive o tratamento, tendo em vista que eu estava tendo melhora clínica e a gente manteve o tratamento lá e eu tivemos eu até que eu por aqui ainda, né? Mas eu acho que tem que ser usado com parcimônia, né? A gente não pode levar em consideração a referência do exame sem levar em consideração o paciente, né? Então, lembrando que esses exames também não são 100%, né? Mas é um guia para desescalonar se há dúvida diagnóstica. Às vezes o paciente já está muito tempo em ventilação mecânica, abre um quadro de sepsis, às vezes você está na dúvida se aquilo ali é infeccioso ou não, você pode usar aquilo ali como marcador para te ajudar a guiar na retirada precoce antimicrobiana. Inclusive, no Metropolitano, se havia a possibilidade de comprar no meio da pandemia. A Raquel chegou a cogitar de liberar para a gente, mas depois isso ficou em suspenso, né? Espera aí que tem mais dúvidas aqui. Doutor Bruno, boa noite. Sobre os outros marcadores biológicos, ProANP ou endotelina também se relacionam nesse manejo de descontinuidade antimicrobiana. Você está sem áudio, Bruno. Foi mal. Resende Costa. Pois é, não tenho costume de uso, não, sabe? Desconheço. Se alguém souber responder aí, vai ser bem-vindo. Esses aí também não chegaram por aqui ainda, não. Ó, turma, aproveita e come tá aí hoje, hein? Vamos mandar pergunta. Bom, parece que esgotaram-se aí as dúvidas, né? A gente agradece a participação de todo mundo. Na próxima semana a gente ainda vai definir o tema da aula, né? Mas impreterivelmente estaremos aí na quarta ou na quinta-feira. Assim que o Luiz me mandar os arquivos, eu faço o upload lá para o YouTube.
E a gente vai se falando aí durante a semana. Bom descanso para todos. Obrigado, Bruninho, aí pela disponibilidade, pela aula. Excelente. Tá certo? Muito obrigado, hein, turma? Valeu, povo. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado, viu?